Contei para vocês com exclusividade nessa quarta-feira que Caleri interessa ao Flamengo. Um dia depois, na manhã dessa quinta-feira, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, admitiu que há vários interessados no centroavante, cujo contrato no tricolor se encerra em 31 de dezembro, abre aspas para o Rui Costa. Tem muita gente de olho no Caleri, ele tem muito a ver com o São Paulo e o São Paulo tem muito a ver com ele. Já tivemos uma agenda com ele e sabemos que o mercado se movimenta para contratá-lo. Vamos fazer todo o esforço para mantê-lo. Tem gente que quer o Caleri, mas a gente quer mais. Já tivemos algumas reuniões e vamos tentar avançar, fecha aspas, disse o Rui Costa em entrevista à ESPN, direto do Paraguai, onde acontece à noite o sorteio da Sul-Americana. Importante registrar que o Caleri quer um reajuste salarial para ficar. Hoje ele ganha R$1.300.000 por mês. Também havia contado com exclusividade nessa quarta-feira que o tricolor tem pendências com representantes do Caleri e também com os jogadores, precisa ser solucionado antes da extensão do contrato. São Paulo segue otimista em relação à permanência do argentino, mas o Flamengo é um dos grandes interessados. A avaliação tanto da diretoria quanto da comissão técnica é de que trata-se de um ótimo jogador. Marcelo Galhardo está desempregado desde fevereiro agora, desde o mês passado, quase que o mês retrasado, mas não faz nem 2 meses que ele está demitido. O Marcelo Galhardo, ele passou quase que uma década treinando o time do River Plate, ganhou Libertadores lá no plural, ele foi campeão demais do River Plate e ele acabou que quando ele saiu, isso aqui é um caso muito curioso que pouca gente vai falar, quando o Marcelo Galhardo sai do time do River Plate, ele sai aplaudido pelo torcedor. Um pouquinho antes, a torcida quando estava ali em frangalhos, o time despedaçado. Quando o Tapia vem pro São Paulo e o Enzo Dias, o Tapia nem relacionado era e o Enzo Dias ele era banco de reservas. Quando o São Paulo traz esses dois caras, começa o bicho pegar no River e a torcida do River, ela vaiava o elenco. Caras como Nátio Fernandes, por exemplo, Quinteiro, os caras muito vaiados lá, enquanto a torcida poupava Marcelo Galhardo. O Galhardo acaba sendo demitido, saiu agora em fevereiro, mas ele nunca que ele foi vaiado pelo torcedor do River, nunca que ele foi considerado um técnico azarão, um técnico ruim. Então ele sai em alta, apesar dos resultados recentes serem bastante ruins, ele sai em alta sim. Quando a torcida gosta, meus amigos, vocês sabem o que eu tô falando, a torcida gosta, o adversário não entende, nós entendemos, o porquê nós gostamos de alguns caras, o que eles fazem pelo nosso time, né? E aí é o seguinte, o Galhardo pode assumir o São Paulo a qualquer momento? Pode. O São Paulo contrataria um técnico argentino, ídolo do River Plate, para treinar o time aqui? Poxa, tivemos o Zubeldia, que era um cara do Lanús, mas tivemos o Hernan Crespo, aqui no time do São Paulo por vários meses, aí quase mais de um ano, né? Somar as duas passagens, inclusive. Então o Crespo veio e por que não Marcelo Galhardo? O Galhardo um pouco mais ambientado a títulos, um pouco mais acostumado com treinar times problemáticos. River Plate parece bastante o São Paulo muitas vezes, né? Muitas vezes ele perde para um Boca de maneira inexplicável. Então, um cara igual o Galhardo, ele conseguiria fazer um trampo legal no São Paulo caso ele viesse. O São Paulo, então, considera o Galhardo uma das grandes possibilidades para assumir numa demissão de Roger Machado. O São Paulo hoje, ele negaria enfaticamente a demissão do Roger Machado se fosse perguntado para o Rui Costa. Outras pessoas da cúpula diretiva do São Paulo e conselho e diretoria, presidência, eles já não negariam não. Então, o que tem hoje é que o Rui Costa, ele deve sair fora junto com o Roger Machado muito em breve, agora é torcer, né, pro São Paulo retomar. O Roger Machado, de maneira assim, bastante grotesca, eu diria, para não falar o português mais claro do que isso, ele colocou o TT para jogar por 2 minutos ali. O TT entrou para jogar 2 minutinhos de jogo, entrou e estreou. Então o Arthur chegou jogando, Ferreirinha entrou e foi um dos melhores em campo, Luciano, uma coisa assim talvez que beira o bizarro, né? Beira o bizarro. Mas o Luciano faz gol. Pode pensar o que quiser. Para mim, beira o bizarro. O Luciano ser meia do time do São Paulo, ficar naquele ataque junto com o Caleri. Ou o Luciano ou o Caleri. Duas tartarugas, duas cãibras ali, não dá não. É a cãibra e a cãibra mãe. Não tem condição de ser a tartaruga e o jabuti jogando juntos. Um faz gol de cabeça, outro faz gol com o pé. Tá bom, joga um ou outro. Agora fica os dois juntos ali, o São Paulo tem dificuldade de dominar a bola, sabe? Não tô criticando o Luciano ou o Caleri, tô dizendo que fica muito lento os dois jogando juntos. E o Roger Machado não é nem tem bagagem pra mexer com esses dois caras no São Paulo. Então, além da bizarrice dele não poder mexer, ele ainda coloca o Luciano como meia.
ficou ridículo. O São Paulo não tinha sistema criativo, sabe? A choradeira de Caleri é enorme, Luciano não diz a que veio, e o São Paulo vai piorando, até que entra o TT pra tentar mudar o curso, mas quem mudou foi o Ferreirinha. Ferreirinha realmente melhorou o São Paulo. Ferreirinha deve estar vendido, tá? Ferreirinha, ele tem o interesse do Besiktas e deve levá-lo realmente. Outro que deve sair do São Paulo é o Lucas Moura. Essas notícias de Ferreirinha e de Lucas Moura, elas estão sendo assim bastante marteladas, porque elas são verídicas. O Lucas Moura inclusive deve fechar um contrato assim que ele puder fechar pré-contrato. Acho que é daqui 1 mês e meio, né? Daqui 2 meses, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro time. Deve chegar um pré-contrato com a Major League Soccer no Los Angeles Galaxy. Ele deve sair do São Paulo rapidez, assim que liberar a janela lá. Pode nem ter pré-contrato, pode o São Paulo receber a ligação do Los Angeles Galaxy e fechar a saída de Lucas Moura. Então fica pro São Paulo ali a possibilidade de perder o Lucas e perder também o Ferreirinha de maneira rápida, voando. O TT surgir então agora é fundamental, sabe por quê? Porque o Luca, que hoje está na equipe de base da seleção brasileira, aliás, o São Paulo pediu pro Luca voltar, né? O Luca não volta, ele fica na seleção, a CBF não libera, e aí do nada o Roger Machado coloca o TT pra jogar por 2 minutos. Se o Luca estivesse aqui, teria Arthur, teria Ferreirinha no segundo tempo, Luciano e Caleri intocáveis, cadeira cativa, e quando fosse entrar, o Luca entraria por 2 minutos. Então ainda bem que o Luca não voltou. Ainda bem, Henrique Carmo, que você pegou o boné e foi embora. Porque nesses técnicos covardes que o São Paulo tem, que gostam de Tapper, André Silva. Aliás, o André Silva, ele fez um lance ontem que parecia um bobalhão, cara, cabeceou pra trás a bola, coisa absurda, não dá pra acreditar que o São Paulo chegou nesse ponto. E aí não pode jogar os caras como Rian, Paulinho, daqui a pouquinho Rian e Paulinho voltam, nós vamos ver como é que vai ser. O André Silva e Tapia com preferência se for com esse técnico aí, mas não vai ficar. Então, o Luca, ele deve ir embora, surgiu agora outro time da Europa, já tinha times da Europa interessados nele, mas agora o Borussia Dortmund, ele tá de olho no São Paulo. O Borussia Dortmund tá de olho tanto no Pedro Ferreira, o meia, como também agora eu fiquei sabendo que ele tá de olho no Luca pra tentar levar o jogador. Então, na hora que chegar o meio do ano, daqui 2 meses, o São Paulo ele deve ter, nessa parada pra Copa, o São Paulo ele deve ter um verdadeiro desmanche. Eu estou falando aqui de Pedro Ferreira, de Luca, de Nicolas, de Ferreirinha, Lucas Moura, o bicho vai pegar aqui e o São Paulo ele tem que correr contra o relógio pra trocar de técnico, o técnico conseguir, esse sim, colocar o carro na pista e trocar o pneu com o carro andando, porque o São Paulo precisa e merece de uma sorte melhor. Marcelo Galhardo, recebendo a ligação, deve mesmo fechar com o São Paulo, mas o São Paulo tem que ligar, vamos esperar o jogo contra o Cruzeiro, porque demissão vai rolar se o São Paulo não ganhar. Beleza, então? E se o São Paulo evoluiu na tabela, eu pergunto, o São Paulo evoluiu também no campo? O trabalho do Roger até aqui é pior do que o trabalho do Crespo? Ou é cedo pra dizer ainda? Eu acho que ele perde as valências positivas que o Crespo trazia pro time, né? Então sim, era um trabalho pior e o campo é um reflexo. Eu ainda acho, Valentim, e aí para ser justo nessa análise também, que o time com o Hernan Crespo cairia em dado momento. Não era a realidade do São Paulo. A gente comentava por aqui, mas o time talvez não perderia a principal convicção de jogo no meio de campo, né? Que é essa dinâmica, e acho que os protagonistas não deixariam de ser protagonistas. Talvez eles tivessem, enfim, uma queda física, e aí isso poderia cair muito o time como um todo, mas acho que o Roger, como ideia de jogo, ele desmonta uma estrutura muito bem armada pelo Crespo, e eu falei isso com o Arnaldo esses dias também, e ele tem toda a razão nessa análise, que o Hernan Crespo é subestimado pelo que ele fez em um curto espaço de tempo, né? Ele teve ali menos de 1 ano de trabalho, ele conseguiu achar 2 formas boas desse São Paulo jogar, que é o time ali com uma linha de 4, que ele tinha aquele tripé de meio, e tem tripé de meio com uma linha de 3 zagueiros também. Ele conseguiu achar variações, e ele estava começando a usar peças que seriam importantes para a temporada. É o ciclo da base que acontece há anos aqui neste clube, né? É algo impressionante mesmo. Porque o São Paulo, ele tem essa cautela com a garotada, aí chega o técnico, vai ganhando confiança, geralmente chega pressionado, tu tem que usar os veteranos, vai ganhando confiança, aí tem uma inserção natural ali da garotada para jogar, quando ele tá começando a colocar os jovens em campo, ele é demitido. E aí o ciclo volta para estaca zero, né? Ontem o Roger teve a coragem de falar da estreia do TT na entrevista coletiva. Ele que jogou 80 segundos, né?
Então, assim, é o tipo de coisa realmente que é ciclo interrompido e acho que o time evoluiu sim com o Roger. Arnaldo, o São Paulo evoluiu? Cara, essa pergunta até. Eu falei para os companheiros, eu estou tentando virar a página, né? Para um cara que questiona esse sistema até na seleção do Ancelotti, você entende como é que para mim é duro, né? Cara, eu vivi a era Tele. O Tele foi o cara que aboliu os pontas. Entendeu? Para mim era a minha geração, ela viveu e o Brasil tinha pontas e voltou a ter agora, né? Vários. Mas para mim o que me encanta sempre é o jogo pelo meio, a construção, e o Tele foi o homem que até o Jô Soares ia no orelhão, bota a ponta, Tele, né? Eu não, no Tele nunca mais bota a ponta. E o São Paulo, até com ele, jogou algumas vezes com um ponta, Elivelto, às vezes Mário Tilico. A primeira versão tinha Mário Tilico e Elivelto, mas aos poucos ele foi. Mas isso é passado. E eu gostei muito das duas formações que o Roger criou. Esse time, taticamente, agora vai se parecendo um pouco mais com aquele time do Zubeldia. Que, aliás, hein, gente? Pelo amor de Deus, o que tá jogando o time dele, o Fluminense, é uma brincadeira. 22 partidas sem perder no Maracanã com, entre aspas, 2 pontas, com um meia e com um centroavante, mas numa sincronia já num grau bem elevado, né? Acho que o Zubeldia, quando fez isso no São Paulo, antes do Crespo, ele procurou também usar nesse sistema, muitas vezes, os melhores jogadores do time. E agora, eu acho que essa é a discussão. O Roger está caminhando por um time em que não se encaixam os melhores jogadores do time. Isso, para mim, é um contrassenso. Né? No time do Zubeldia, no final das contas, tinha o Lucas, o Luciano, um outro ponta e o Caleri. E 2 volantes, Alisson e Pablo, né? Agora, eu peguei... Olha, companheiros, não sei se eu ouvi errado. Até limpei o ouvido e fui ouvir de novo a coletiva. Pós-jogo, o Gabriel estava lá. O Roger, evidentemente, ele fala que gostou mais do segundo tempo com os 2 pontos e dá a entender que ele vai adotar 2 pontos. Tipo o Arthur e o Ferreirinha. Fala também que para esse sistema... Mas ele só colocou 2 pontos no final do jogo. Né? Não foi isso que melhorou. Foi o Inter. Mas assim, desculpa, não faz sentido o que ele está falando. O que ele está falando não tem sentido nenhum. Sim, mas o que eu entendi é que ele vai começar a usar de início 2 pontos. É a mesma impressão que o Gabriel teve na conversa ao pé do ouvido. Como se contra o Cruzeiro começassem Arthur e Ferreirinha, por exemplo, né? E eu acho que a questão da estreia do TT, né, Gabriel, é que agora ele vai contar com 4 pontas. Arthur, Ferreirinha, TT e Luca, né? Enfim, mas assim, aí eu saio, ele me fala isso na coletiva, que a ideia talvez seja dar uma sequência para um time com 2 pontos, o time que acabou o jogo, digamos assim. E aí ele fala uma coisa aí que o Renan conhece mais que qualquer um, que na visão dele, para ter solidez e equilíbrio nesse sistema com 2 pontos, é necessário um volante marcador. E ontem, acho que o grande vencedor da noite, mirando a sequência, não foi o Arthur que estreou e já teria perspectiva, foi a volta do Pablo Maia, que ficou quase o tempo todo no time. Saiu o Danielzinho, saiu o Marcos Antônio e ficou o Pablo Maia, né? E aí, como o Caleri, ninguém vai mexer, se alguém mexer no Caleri, né, o cara tá totalmente inspirado, mesmo quando joga mal faz gol, né? Então eu fico assim, nós estamos falando, a linha de 4 atrás, Pablo Maia joga, Caleri joga, 2 pontas jogam, faltam 2 vagas, correto? Para preencher o time, as 2 vagas de meio. Sabe quantos caras estão disputando essa vaga? Vou enumerar para vocês. Danielzinho, 1. Marcos Antônio, 2. Bobadilha, 3. Luciano, 4. Cauli, 5. Só jogam 2 desses 5. Faz sentido? Essa é a minha pergunta. Faz sentido, em nome do sistema, você ter 2 pontas, um volante marcador e só ter 2 vagas para jogadores criativos no meio de campo? Essa para mim é o Ferreirinha ainda, né? Pois é, que eu acho que entrou... Aliás, ontem, assim, o sistema, e aí o Renan tem toda a razão, e o recuo covarde do Inter, absurdamente, ele propiciou que
todo mundo que fosse entrando, e acho que o Roger até foi mexendo bem, entrasse bem. A alteração do Ferreirinha, eu estava acompanhando lá no chat, quando entram Ferreirinha e Cedric, quase que implodiram o negócio. E os dois caras entraram super bem, inclusive o Cedric. Inclusive o Cedric entrou bem. E aí, cara, é isso. Eu não tenho nada contra o Ferreirinha, nada contra o Cedric, nada contra o Arthur, que recém chegou. Mas eu tenho tudo a favor de Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, Luciano. Você me entende? Eu acho que o Roger, talvez ele vá ganhando opções que estavam subutilizadas. Você pode incluir aí também o Tolói, o Wendel. Mas a parte diferente do time, aquilo que saltava os olhos, dava prazer e encantava e dominava, está sendo abandonada. E aí eu fico pensando, quem serão os dois que vão completar o time do Roger contra o Cruzeiro? Porque na data FIFA o Bobadilha foi bem de novo. Então, pelo menos um do trio vai sobrar, e vou contar de novo, porque o Luciano ele sempre vive isso quando chega um novo treinador. Luciano, você vai para o banco de novo e você vai ter que reconquistar a posição de novo. Mas é isso que está meio colocado aqui no mapa, né? O São Paulo ele muda radicalmente pela terceira vez em 3 meses, taticamente falando. E vamos ver como é isso tudo, Valentim, sem falar no contexto em que o técnico chegou, né? Com muita rejeição, tendo que provar um monte de coisa. E acho que isso é muito, para mim, autoral e até soberbo da parte dele nesse momento. Uma coisa é fazer uma transição, tentar aproveitar o que tinha de bom para, sei lá, na parada da Copa, 45 dias, aí é uma outra conversa, pensar no time fase 2 para o segundo semestre. O desafio dele agora é fazer tudo isso em movimento, em andamento, com os jogos em andamento, e permanecer no cargo. É um grande desafio. Agora fica a minha curiosidade, Arnaldo. Como que ele vai trazer o equilíbrio para o time num sistema de 4-3-3 com 2 pontas, 4-2-3-1, mas com 2 pontas? Aonde que está o equilíbrio? O Luciano como 10? Não. Na minha visão, não. Acho que vai sobrar o Luciano. Então eu fico curioso para ver. E eu acho, e para mim o Luciano, os últimos 3 jogos, 2... contra o Atlético ele ficou no banco, certo? Entrou depois, é isso ou eu tô falando besteira? Não, né? Isso mesmo. Ele e o Lucas entraram depois. Daí o Lucas até se machuca. Pra mim, o Luciano tá muito mal. E em cima do posicionamento. Ele também tá engessado. Eu olho o Luciano no campo e falo, rapaz, tá acontecendo alguma coisa. Porque ele não cria um espaço, ele não ataca o espaço. Eu acho que ele está engessado também no posicionamento. Aonde que o Roger pretende encontrar o equilíbrio? Com os 3 volantes, por exemplo, os 3 que já estavam jogando, né? Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, 2 pontas e o Caleri? É assim? Como seria? O São Paulo não tem um 10. Tem o Cauli, que ainda, né, chegou agora, vamos dizer assim. Qual que é o equilíbrio que ele pode dar para esse time nessa formação, nessa estrutura tática? Então, essa questão do autoral que você está falando aí, soa como soberba mesmo. Porque o time que chegou à liderança do campeonato, jogando de uma forma que ia oscilar, Gabriel, não ia ganhar para sempre, não ia ganhar todos os jogos do Brasileiro, mas era uma coisa que estava dando certo. Você tem meio-campistas baixos, leves, de grande movimentação, você vai engessar eles? Isso tem sido diferencial do time, estava sendo diferencial do time. Você vai posicionar eles e falar, só nesse setor, você só nesse setor, não. O anárquico, né, o tal do anárquico, que, como falou o Crespo, é o que estava tornando o sistema do São Paulo, o coletivo do São Paulo, legal de ver jogar e dando resultado. O São Paulo criava muito, várias oportunidades de gol. Nesse posicional e pragmático do Roger, não cria praticamente nada. Então, quando você fala de equilíbrio, Arnaldo, eu fico me pensando aonde estará o equilíbrio. Então, ele vai... O Pablo, o Cauli, que é um 10, o Cauli, e ele vai ter que escolher um. Porque o Luciano, nessa função de 10, a gente sabe muito bem. A questão de mobilidade, a questão do para trás,
do comprometimento. Então a gente sabe muito bem quem que vai ser, qual que vai ser esse equilíbrio. Eu fico curioso agora, se ele de fato optar agora por essa formação, principalmente depois da chegada do Arthur, né? O Arthur, para mim, estreou relativamente bem na minha visão, né? No primeiro tempo jogou bem aqui, cansou depois, mas eu gostei. Um treino, né? Entrosamento zero com os companheiros, então achei uma estreia razoável para boa do Arthur e tem potencial para crescer mais. Só que ele é um jogador dessa característica: direita para dentro, direita para o meio, para finalizar, para cruzar, não interessa. Então ele só joga nessa posição. Com a chegada dele, ele vai jogar. Eu fico muito curioso onde estará esse equilíbrio, Arnaldo. Arnaldo, me ajuda aqui então. Quais são os 5 que você citou? Eu citei o trio que me encantou, os 3, né? Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Só tem 2 vagas. E além deles, o Luciano e talvez o Cauli, que entrou bem no jogo ontem, que pode ser o armador no 4-2-3-1, né? Ele tem mais características do que o Luciano de fazer isso. Agora, eu ia evocar o Gabriel, porque o Gabriel é testemunho ocular da história. Ele estava no Canindé, no primeiro jogo contra a Chapecoense. E era o primeiro jogo, o Roger tinha acabado de chegar. Ali foi o último suspiro da ligação letal que o São Paulo tinha. Marcos Antônio para Luciano. Quem interrompe a ligação Marcos Antônio e Luciano, e talvez fosse o desafio do Crespo, porque o Abel já tinha sacado isso, né? O Abel fazia marcação individual no Marcos Antônio e cortava a ligação dele com o Luciano, e os caras se entendem sem olhar. Contra a Chapecoense, como é que foi a definição do jogo, né, Gabriel? É a fatiada do Marcos Antônio, gol do Luciano. Fatiada do Marcos Antônio, Luciano para Bobadilha, Bobadilha para Caleri. O Roger não tinha interferido ainda, mas acabou ali. Já contra o Bragantino foi diferente, e os caras vão se sentindo desconfortáveis, né? Porque não são jogadores anárquicos, é isso mesmo, né? O Renan falou. E aí, cara, fazer um time melhor do que o anárquico é o desafio do Roger, e acho bem complexo que ele consiga fazer um time melhor do que o anárquico. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.